Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere e acompanha com a gente sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas, debatendo e discutindo junto com você os assuntos, os temas importantes que fazem o dia a dia aqui da região metropolitana, da Baixada Santista e do país também. Lembrando que a gente tem uma reprise às 8 da noite e às 22 horas segue normalmente na nossa grade o painel regional, também com entrevistas importantes e a discussão dos temas da Baixada Santista e do país, né? Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui o médico e advogado Dr. Arnaldo Haddad. Boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem, Haddad? Boa tarde, Buturão. Boa tarde aos colegas aos companheiros da mesa. Boa tarde à produção, aos seus telespectadores. Eu agradeço o convite, sempre que for convidado, com muita honra, muito prazer estarei aqui. Nós é que agradecemos a presença do Arnaldo Haddad, como também do vereador Evaldo Stanislau, também médico, né, vereador do PT aqui na cidade de Santos. Tudo bem, vereador? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Buturão, aos companheiros da mesa. Prazer estar aqui mais uma vez e vamos debater aí os assuntos que forem trazidos. Muito bem. E completando aqui a nossa mesa nessa edição do Painel Debates, companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, Edgar. Boa tarde, doutor Haddad. Boa tarde, doutor Evaldo. Boa tarde especial a quem nos acompanha pela TV Santa Cecília. Quem nos acompanha tem sempre à sua disposição o nosso telefone, né? 3017 9110, espaço sempre democrático para você entrar em contato com a gente, participar, enviar sua pergunta, seu questionamento e emitir a sua opinião a respeito dos assuntos importantes na pauta aqui do Painel Debates. Lembrando sempre que você pode compartilhar conosco, facebook.com/painel regional. Ainda acompanhar online, né, em tempo real, que está sendo discutido e debatido aqui no programa, acessando o site oficial da TV Santa Cecília, né, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha em tempo real, já disse, né, que a gente está debatendo aqui ao longo do programa. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá e confere alguma coisa que você perdeu ou revê, né, aquilo que você achou mais importante, mais interessante ao longo do programa. Destacando sempre aqui na abertura do Painel Debates da segunda-feira, sempre os nossos parceiros, né, aqui o Jornal da Orla, que circulou pela cidade de Santos, por toda a região da Baixada Santista nesse final de semana, com esta manchete aqui, que você vai acompanhar aqui já já, né? Olho vivo no dinheiro do vovô, tá certo? O Marcos Santana explica aí, que história é essa de olho vivo no dinheiro do vovô aí, Santana? Edgar, os aposentados e pensionistas Enquanto eu passo da aqui Previdência estão recebendo a primeira parcela do 13º salário. Então é um dinheirinho a mais aí que entra na economia, que além de aquecer a economia, também abre o olho também de muito oportunista, né? Não só dos estelionatários, mas também dos ladrões, e também até aquele cunhado que estava com a corda no pescoço, né? Então a matéria tem esse sentido tá no de... sufoco, o genro, o cunhado... Né? Mordeu o vovô, coitado do vovô. Então a matéria tem esse sentido de orientar os aposentados e pensionistas a cuidar bem do seu dinheirinho, porque é um dinheiro bem suado aí, e que qualquer uso indevido aí vai fazer muita falta, né? Verdade. Já passei um exemplar aqui ao Arnaldo Haddad, passo aqui também, peço que o Haddad distribua aqui, também lá para o Marcos Santana também, já conviveu com toda a produção, mas merece também essa edição para ler mais uma, reler, né, o Jornal da Hora, tá certo? Que ainda continua aí circulando pela cidade e pela região. E aqui o Diário do Litoral, também o nosso outro parceiro aqui de todos os dias, aqui no painel Debates, tá certo? Saindo com esta manchete ligada aqui à cidade de Cubatão, lei pode mudar regras para ambulantes em Cubatão, tá certo? No complemento aqui da manchete, o Executivo propõe, não é a Prefeitura, na verdade, propõe criação de regras para regularização do comércio ambulante na cidade de Cubatão. Arnaldo Haddad recebe aqui também um exemplar do DL, passando lá para o Santana. Edgar, se me permite também o destaque aqui, o dono da festa aqui, para o nosso Corinthians, que hoje... Nosso ontem, não, fale por você, né? Nosso da fiel corintiana. Ontem fez aniversário e hoje, coincidentemente, é aniversário do Alexandre Pato também. Hoje é aniversário do Pato? É. Ontem foi do Corinthians, né? Ontem foi do Corinthians. 103 anos. E hoje do Alexandre Pato. Mas tem cheio de gente aí, alguns críticos. Por isso que ele foi escalado ontem, logo do começo. O Tite nunca escalou, ele escalou por causa do aniversário. Pois é, eu escutei ontem um comentarista, ou dois comentaristas, a gente de duas redes importantes aí de esportes,
dizendo que não, o Milan só faz bom negócio, faz grandes negócios, consegue até vender o Pato para o Corinthians, quer dizer, o Pato já não valia mais nada, né? Agora, já inverteu a situação, já vale alguma coisa o Pato. O Pato é um grande jogador, na minha opinião, um craque, eu gostaria muito de ver o Pato. Sabe o que eu mais gosto do Tite? Ele não escala o Pato para jogar com o Santos. Não escala para jogar com o Santos logo de cara, né? Isso é bom, por isso que eu gosto do Tite. Porque senão ia complicar um pouco mais. Um pouco mais. Muito bem. Presenças importantes aqui no painel debates e um assunto para a gente iniciar aqui a discussão e os debates, né? Essa sequência aí, já podemos chamar de sequência, né? Já está em andamento o processo, a chegada dos médicos estrangeiros para esse processo aí do programa, da sequência do programa Mais Médicos, né? Criado pelo governo federal. A gente já tem conhecimento aqui, um conhecimento recente da opinião do vereador Evaldo Stanislau, né, que é médico, né, vereador do PT, a respeito desse assunto. E eu queria saber do Arnaldo Haddad, que é médico, né, mas você não exerce a medicina atualmente? Exerce ainda? Exerço. Você exerce medicina e direito, é isso? Eu tenho exercido mais o direito. Mais o direito, sim, né? Exerço. Mas continua médico, continua clinicando, se for... Qual é a tua especialidade, Arnaldo? Eu sou cirurgião geral. Cirurgião geral, legal. Ao contrário dos médicos que vêm, só vão poder fazer aquele ambulatório, eu ainda sou um médico que faz de tudo que aparecer. Os médicos estão vindo aqui de vários locais, né, de vários países e, em tese, o que a gente tem acompanhado é que eles estão sendo deslocados, né, encaminhados para locais distantes, onde não há estrutura médica, não existe presença de médicos, enfim, aquilo que a gente já debateu aqui várias vezes no programa, né? E eles estão chegando, né, sendo encaminhados a esses lugares, são generalistas, né, é isso que a gente sabe. Então, eu queria acompanhar a opinião do Arnaldo a respeito de toda essa questão que envolve os mais médicos, também do Evaldo a respeito de como é que a coisa vai acontecendo, se vai na direção daquilo que ele acreditava ou não. Diga, se Arnaldo. Você me permite, antes de a gente começar o tema, eu gostaria, estou vendo a notícia aqui da cerimônia de concorrida da posse do jurista Paulo Dias de Moura Ribeiro. Santista? Santista da melhor espécie. Formação familiar maravilhosa, formação jurídica maravilhosa, bom pai, bom filho, foi um excelente juiz, desembargador. Quando ele falou numa entrevista para o jornal Tribuna que ele participava das festas do tênis do 15, eu lembro dele lá. O irmão dele é médico, nosso colega, o Álvaro, você conhece o Álvaro de Moura Ribeiro, irmão do Paulo de Moura Ribeiro. Candidato a vereador, foi. Foi. E, na minha opinião, o STJ enriqueceu muito com a ida do novo ministro. Eu cumprimento ele, cumprimento a família dele toda e estou muito feliz como advogado de ver que nós temos um santista da melhor estirpe do STJ. É pena que a posse do Paulo Moura Ribeiro, né, tenha atrapalhado lá a votação de um deputado nosso aqui de Santos, né, na votação do deputado... O Beto Mansur não pôde ir, não é isso? Exatamente. O Beto Mansur foi lá, deu presença no Congresso para a votação de cassação ou não ao deputado Donadon, que entrou algemado, né, saiu, entrou algemado e algemado saiu, né? Ou seja, temos... literalmente um deputado federal bandido, que está preso. Né? Está preso. Com trânsito de julgado, né? Com trânsito de julgado, bandido é. Bom, vamos lá, programa mais médico do governo, opinião do Haddad. Eu não tenho nada contra a vinda de médicos estrangeiros para aqui, para o nosso país, e serão sempre bem-vindos, desde que se obedeça à legislação, desde que eles mostrem seus conhecimentos, e isso é feito através do Revalida. Então, a partir do momento que eles vierem obedecendo às regras, que não podem ser mudadas agora no meio do jogo, através de uma MP, aliás, a MP muda, é um dos cacoetes dos requisitos de governos ditatoriais, que, aliás, o próprio Fernando Henrique começou com o negócio de medida provisória, que numa canetada ela muda uma lei que já está estabelecida. Então, essa lei que estabelece o Mais Médicos, que é a lei número... Eu trouxe a tela aqui, ó. Que estabelece esse programa. Ela vai contra a lei, a medida provisória 621, ela vai contra a lei 3.268, ela revoga a lei que criou os conselhos de medicina numa canetada. Ela vai ser aprovada. Se ela não for aprovada, volta tudo para trás. Mas no Congresso, tudo, aliás, os legislativos, de maneira geral, são assim, aprova tudo que o Executivo manda. Então, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a vinda dos médicos, desde que eles obedeçam à legislação do país, desde que eles obedeçam ao que já está instituído, desde que eles obedeçam ao que já está aqui desde 1957,
que quem quiser vir para cá vai ter que fazer a prova, mostrar que tem conhecimentos para poder então trabalhar junto com a gente. Conheço vários que vieram, mostraram conhecimentos e são excelentes médicos. Agora a gente não pode ser até que venha algum, Buturão, que seja um bom médico, melhor até dos que estão aqui. Mas ele vai ter que provar isso aí através do Revalida. O meu problema com isso é só esse. Não acho que isso vai resolver o problema da periferia. Não acho que os médicos não queiram ir para a periferia. Eu defendo há 30 anos, há uns 30 anos que eu defendo, e hoje já tem um projeto de lei no Congresso, que a presidente Dilma, com toda a sua influência no Congresso, podia fazer a bancada de apoio, aprovar esse projeto, não fui eu que fiz, foi um deputado médico, que é a carreira de Estado. Eu defendo que o médico seja um médico do Estado, trabalhe para o Estado, não possa ter consultório mais, nada mais, tal qual um juiz e um magistrado, mas tenha também salário de juiz, de magistrado e de promotor de justiça. O médico qual médico? O médico optar por essa carreira? O médico fizer o concurso optar. Como é o promotor, Aí, assim como o juiz e o promotor de justiça, eles são mandados para os rincões para a maior periferia nos seus estados, aqui quando é no federal a mesma coisa, seria a mesma coisa com esses médicos. Mas a parte de mandar um médico para trabalhar nesses rincões, logicamente, mesma coisa que um juiz, que um magistrado ou que um promotor. Tem que ser levado lá a enfermagem, tem que ser levado exame de laboratório, tem que ser levado o raio-x, pelo menos o básico. Eu sou contra você querer agora, no apagar das luzes, perto de uma eleição, colocar médicos de formação profissional duvidosa para atender a população mais carente. Eu acho que isso é desumano com a população mais carente. Eles não querem que faça o Revalida, porque eles estão com pressa, mas em 10 anos de governo o PT não teve essa pressa toda, agora vai querer mandar gente despreparada, ou pelo menos que não provou o seu preparo, para tratar da população mais carente. Acho que é um jeito de acabar com a pobreza, matando o pobre. Desculpe a sinceridade. Meu caro doutor Evaldo, vem acompanhando já esse processo aqui, já participou recentemente aqui do painel Debates, colocou a sua posição a respeito do tema, né? Vem acontecendo aí essa coisa do mais médicos, de acordo com aquilo que você imaginava, e o que você pensa a respeito desse assunto? Fique à vontade. Olha, inicialmente cumprimentar a todos, dizer que o Arnaldo conheci como médico durante os meus muitos anos de Santa Casa, acompanhando o plantão de quinta-noite lá no PPA, com o Fimiani, o Renê, o Serrinha e o Vanderlei. Foi muito bom, o Albino. Estamos velhos já, né? Velho já, é. E dizer que esse é um tema que acho que é muito importante, continua sendo, e eu acho que o sucesso que esse tema e que esse programa vem alcançando apontam que ele é correto, né? A gente pode categorizar várias frentes. Primeiro, desumano, eu acho que é uma população ribeirinha, uma população do interior, ou mesmo da grande periferia das cidades, das regiões metropolitanas, não ter assistência. Não é falta de equipamento. Está hoje na Folha de São Paulo que a cidade de Sobral inaugurou um hospital pleno em equipamentos, de nível terciário, e a prefeitura tem que mandar um avião 4 vezes por semana e buscar médico para trabalhar em Sobral, pagando bons salários. As OS, que são uma invencionice do governo do estado de São Paulo, principalmente fomentada pelo ex-ministro Serra, que tem aí algum interesse na saúde, em que pese não ser médico, interesses inclusive na indústria dos genéricos, nessas OS, enfim, que é muito parceiro das entidades médicas, inclusive, as OS dão um salário diferenciado, dão um salário que é muito acima daquilo que as prefeituras pagam, tem equipamentos, e nós temos na cidade de São Paulo mais de 1.500 posições médicas não preenchidas nas OS. Então, não é só a questão de trabalho, não é só a questão do salário. Quanto à qualidade dos médicos, eu trouxe aqui, Edgar, eu vou deixar com vocês, eu não sei se a câmera consegue ver. Deixa eu tentar por aqui. Isso aqui é um artigo, depois você me devolve só para eu ler um parágrafo. Existe uma revista médica científica, chama-se The New England Journal of Medicine. É a revista médica mais respeitada do mundo, de maior credibilidade, a mais importante. Não se publica qualquer coisa no New England, ao contrário de outras revistas científicas que até passam por revisão. Então, eles publicam um artigo aqui que diz: perspectiva, um modelo diferente, o cuidado médico em Cuba. Eu vou ler aqui com a autorização do nosso
telespectador, eles dizem o seguinte: e o sistema de saúde de Cuba parece irreal. Existem muitos médicos, cada família tem um médico. Todo mundo, em todo lugar, é gratuito, totalmente grátis, não precisa de aprovação prévia ou de algum copagamento. O sistema inteiro está virado de pontas cabeças, é altamente organizado, a primeira prioridade é a prevenção. Embora Cuba tenha limitação nos seus recursos econômicos, o sistema de saúde de Cuba resolveu a maior parte do problema que os nossos países sequer começaram a avaliar. Isso dito por 2 médicos americanos que foram a Cuba e publicaram no New England Journal of Medicine. Além disso, tem a menor taxa de mortalidade infantil, a maior expectativa de vida. Graças à política do embargo, Cuba desenvolveu tecnologia de ponta, inclusive. Então, quanto à qualidade desses médicos, eu não tenho nenhum receio, até porque eles vêm para atender a atenção básica. O que me preocupa é a criança, a mulher, o cidadão idoso, que é hipertenso, diabético, que engravida, que não toma vacina e que não tem ninguém para orientar. Então, eu acho que não atrapalha em nada, pelo contrário, são necessários. E, por fim, essa questão legal que foi colocada, eu acho que é muito importante a gente respeitar as leis. É constitucional, é uma prerrogativa você governar através de medidas provisórias. Todos os presidentes, inclusive do PSDB, usaram e abusaram de medidas provisórias. Essa medida provisória dos mais médicos ainda não é uma lei, é uma medida provisória, será votada até 6 a 7 de novembro. Vamos ver o que a Câmara, o Congresso vai legislar acerca disso, né? Mas eu queria lembrar também que todos os pareceres, todas as ações que foram colocadas contra os mais médicos foram derrotados. E eu acho muito pouco provável que uma organização pertencente à Organização Mundial, à ONU, a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, como é a OPAS, se envolveria em alguma coisa que fosse ilícita ou ilegal. Então, eu estou muito tranquilo e a favor do Mais Médicos. Muito bem, eu quero ouvir o Marcos Santana também, que evidentemente tem uma opinião a respeito desse tema e tem questionamentos a fazer tanto ao Arnaldo Haddad quanto ao vereador Evaldo, né? Mas como a gente está em cima aqui do nosso break, e a gente aproveita para passar sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você e, na sequência, fazer um intervalo e depois voltar no tema. Remédios, parafinas, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas e baterias, resíduos eletrônicos e óleo de cozinha usado. Todo esse material pode ser adequadamente descartado pela população para o fim da reciclagem em locais conhecidos como ecopontos. A cidade conta atualmente com 101 postos de coleta espalhados por diversos bairros. A iniciativa, que evita a contaminação do meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como postos de recolhimento, um trabalho coordenado pela SEMAN, Secretaria do Meio Ambiente. No último ano foram recolhidos mais de 18 toneladas do lixo eletrônico no município. Somente nos 3 primeiros meses deste ano já foram 3,5 toneladas. O montante maior, porém, é oriundo dos pneus. Entre 2010 e 2012 foram coletadas em média 1,6 toneladas por ano. No primeiro trimestre deste ano já foram 138 toneladas. A listagem completa dos ecopontos do município você confere pelo site oficial da Prefeitura www.santos.sp.gov/meioambiente/ecopontos-php. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Voltamos ao segundo bloco aqui do nosso painel Debates, com prazer conversando aqui com o Dr. Arnaldo Haddad, né, médico e advogado, também com o Dr. Evaldo Stanislau, vereador pelo PT aqui na cidade de Santos, e o nosso Marcos Santana, fechando o nosso time nessa edição, tá certo? 3017 91 10, você liga, participa com a gente, envia o seu comentário, a sua pergunta, fique sempre à vontade com a gente aqui. O Aldo Neto me passa aqui o tablet com a matéria da última semana, do Jornal Tribuna de Santos, destacando aqui um médico argentino que decidiu ficar aqui pela Baixada Santista. Foi isso, né, Aldo? Médico Ernesto Parma, German Ernesto Parma, né? Um médico que está acostumado a frequentar o litoral brasileiro, conhece a região aqui e vai ficar aqui atuando nos locais mais carentes aqui da Baixada Santista. Esse veio da Argentina, outros vieram de Portugal, da Espanha, não é? Outros vieram de Cuba, não é? E a Cuba aí, o centro maior da discórdia é com relação a Cuba. Bom, o Arnaldo já falou, também o vereador Evaldo, eu queria ouvir o Marcos Santana a respeito desse tema, que evidentemente tem
opinião formada e um questionamento a fazer aqui aos dois convidados, né, Santana? Eu gostaria de ser breve, porque é um dos assuntos mais comentados, não só nas redes sociais, mas também em qualquer padaria que você vai, todo mundo fala sobre os mais médicos, né? Parece que virou uma conversa sobre o futebol. E eu acho que a temperatura se aqueceu de tal maneira que meio que simplificou demais a questão. Parece que dividiu o Brasil entre os bons e os maus, entre os que defendem, os que condenam e assim por diante. E eu acho que a questão da saúde pública é um tema muito mais complexo e tem que ser tratado com mais serenidade. E essa discussão toda, ela foi contaminada, ganhou um ar de meio de campanha eleitoral, antecipou-se aí uma campanha eleitoral. Então, os favoráveis ao governo Dilma e os contrários. Então, quer dizer, houve uma antecipação aí de um debate que vai acontecer apenas no ano que vem. Além disso, daí eu acho que uma outra questão que contaminou um pouco o debate é uma certa pressão do corporativismo médico, né? Principalmente daqueles maus profissionais, que infelizmente existem em todas as categorias profissionais, existem os bons e os maus profissionais. Então, uma pequena parcela da população aí dos médicos dessa categoria aí, que acaba pressionando aí e acaba meio que camuflando a grandeza do debate. Outra coisa que eu acho que o debate, essa questão está um pouco camuflada, é que acaba desvirtuando um pouco o foco de questões muito importantes no debate quando a gente fala de saúde pública, que se refere a investimentos em infraestrutura médica, porque não adianta apenas falar apenas do profissional médico, mas também precisa se falar também dos outros profissionais de equipe médica e também da infraestrutura de pronto-socorro, de hospital e assim por diante. Além disso, eu acho que o Brasil precisa estar devendo muito ainda, não só esse governo, mas todos os demais governos que passaram pelo Brasil, investir mais na saúde preventiva no nosso país, porque muitas doenças podem ser evitadas se houver um tratamento preventivo da população. Pois é, isso é um assunto interessante, né? Porque os mais médicos, né? Já que você fala dos mais médicos, eu acho que no embalo iriam os mais dentistas, iriam os mais enfermeiros, iriam os mais fisioterapeutas, iriam os mais um monte de mais aí que deveriam ir para formar equipes, né? Inclusive, quando a gente fala em carreira de Estado, a gente tem que definir bem o que é carreira de Estado, porque a carreira de Estado ela é muito bem-vinda, mas a gente deve lembrar, por exemplo, o Arnaldo, que é advogado, sabe melhor do que eu, existem juízes federais, existem juízes estaduais, então é importante que quando a gente denominar uma carreira de Estado, que se pontue a carreira de Estado para o Estado, uma carreira de Estado da União, e que não seja restrita ao médico, e que haja uma carreira de Estado, como você coloca, Boturão, para o farmacêutico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, né? Sem dúvida. Então, é importantíssimo que nós falemos em carreira de Estado para o profissional de saúde, não é? Assim como eu vejo aqui o Arnaldo compartilhando também com esse ponto de convergência, a questão do financiamento da saúde, que é sim restrito, tem que aumentar. Quer dizer, a gente tem que lutar para ter realmente, no mínimo, aí 10% do PIB, mas sem esquecer que também numa canetada se retiraram 44 bilhões da saúde quando foi retirado o CPMF. Quer dizer, então é um golpe tanto para o Sistema Único de Saúde quando você tem da noite para o dia menos 44 bi, mas sem dúvida nenhuma almejar os 10% é uma meta comum a todos. Diga, doutor Haddad. Doutorão, eu em agosto de 92... eu fui agraciado honrosamente com uma medalha na Câmara, de Mérito Médico. No meu discurso eu falava lá que eu ficava indignado de ver que o Mike Tyson ganhava 20 bilhões numa luta de boxe, a Ana Nery e o Seib jamais viram nenhuma parte desse dinheiro na vida inteira dele por tudo que eles fizeram. E eu falo em financiamento, eu falo em 10% do PIB aplicado em saúde. Aliás, eu falava isso, e falo até hoje, o Evaldo fala, porque é o grande anseio de quem quer uma saúde bem feitinha. Mas deixa eu falar uma coisa antes de falar do PSDB. Eu não sou filiado a partido político nenhum. Inclusive, diz que tem gente que fala, eu nunca me arrependi do que fiz. Né? Eu já me arrependi. Eu votei no Lula em 2002. Porque eu não concordava com aquele monte de privatização, da maneira como estava sendo feito. Não que eu seja contra a privatização. Da maneira como estava sendo feito pelo FHC. E eu vi que o Lula veio e fez pior. Eu não estou fazendo aqui política, proselitismo político, eu estou só dizendo que eu cheguei a votar nele e não estou falando aqui como político. Eu falo como médico, como advogado, no pouco que eu conheço de uma área e de outra. E uma preocupação que eu tenho, viu, Evaldo, é o seguinte.
A gente tem advogado muito para médico, o nosso escritório é especializado nisso, e eu não ataco o médico, não processo, só defendo. Eu tenho visto, por exemplo, recentemente eu fiz uma defesa onde o médico não teria feito, segundo a acusação, um diagnóstico de acidente vascular cerebral numa pessoa que trabalha com cefaleia, com dor de cabeça. Só que ela tinha pressão alta, tinha uma série de problemas na região do pescoço, nas vértebras, nos discos, que justificava aquela dor de cabeça. Ah, não foi feita tomografia, não foi feito isso, não foi feito aquilo. Imagina esse coitado desse programa mais médico, o sujeito lá no meio de um rincão, lá numa periferia, sem condição de fazer nenhum tipo de diagnóstico, a não ser o clínico. Realmente a gente não sabe nem se ele tem o conhecimento total por causa do Revalida. Como é que essa pessoa vai poder fazer um diagnóstico? E aí vamos pular de novo os processos. Se esse médico aqui no hospital da cidade foi processado, imagina como é que vai ser. E quem vai responder? É a União, que isso está previsto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que diz: as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos a seus agentes dessa qualidade causarem a terceiros. Enfim, Arnaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Vai responder. Você coloca que o Revalida, você acha que o Revalida é de certa forma, é um salvo-conduto? Porque vamos colocar dessa maneira. O Revalida, ele vai autorizar que o médico formado no exterior ele possa exercer plenamente a medicina no Brasil. Hoje a Folha de São Paulo também publica que os médicos que prestaram Revalida, eles se colocaram para trabalhar exatamente nos grandes centros urbanos na região onde os médicos brasileiros estão trabalhando. Ou seja, nesse sentido, quando o Ministério da Saúde concede uma autorização especial, restrita a atenção básica e restrita as áreas de interesse do Mais Médicos, ele preserva esse interesse do programa. Porque se todo mundo fizer o Revalida, vai acontecer o que a Folha publica hoje. A turma vai migrar para os centros urbanos, centros mais desenvolvidos, e praticar a medicina que nós então, dois... explicar direitinho aquela situação. Quem não presta, esses que não estão prestando o Revalida estão proibidos de atuar como médicos então, eles têm uma lista fora desses locais determinados. E fora dessa especialidade. Agora, eles têm uma autorização especial para atenção básica e nesses locais do Mais Médicos. Mas, Evaldo, eu não concordo com isso. Já que ele vai para lá, ele é médico, de uma maneira geral. Como é que ele vai fazer só isso? Quer dizer que se tiver um parto, ele não vai poder fazer o parto? Não, ele vai direcionar... Atenção básica. Ele vai direcionar, Arnaldo, para os centros de apoio. Para os centros justamente por isso que eles nós estamos falando da periferia. Por exemplo, ele falou do exemplo do médico argentino, ele vai atuar em Bertioga. Em Bertioga não tem hospital? Mas nem precisaria de médico argentino, né? É só o prefeito pagar bem o médico e ele vai ter um médico lá. Isso é... Agora, eu estou me referindo, Evaldo, justamente aquelas periferias, aqueles rincões afastados. Quer dizer, que ele só pode atuar nisso. Não dá para entender que você vai autorizar um médico para fazer só isso, só vai fazer atenção básica. Ele é médico para tudo, eu acho que tem que ser médico para tudo. Por isso que eu não concordo também com esse programa. Olha, atenção básica significa o quê, para ficar claro? Atenção básica, o Arnaldo colocou uma coisa interessante. Se a pessoa estiver lá... Prestes a ter neném. O médico não vai poder fazer o parto? Atenção básica se tiver um problema cardíaco, são os programas básicos. Como é que é isso? Ou seja, na pediatria, o que é atenção básica? Ver se a criança está se alimentando corretamente, se está crescendo e se desenvolvendo, se tomou as vacinas. Atenção primária, não? É atenção primária. Se a jovenzinha, se ela tem orientação como evitar a gravidez indesejável, se a jovem tomou as vacinas, se a jovem que engravidou está indo fazer o pré-natal, faltou nas consultas do pré-natal, se o idoso, se o adulto tem pressão alta, não tem pressão alta, se está tomando remédio, não está tomando remédio. Parece bobagem, Boturão. Não, bobagem mas não, isso, não. Eu estou dizendo, parece simples, mas isso evita. Claro. Você imagina um sujeito que tem, o Arnaldo sabe tão bem quanto eu, população negra tem muito mais hipertensão que a população branca. Você tem uma pessoa que não teve nunca a chance de ser aconselhada sobre tirar o sal da comida, usar medicamentos básicos para tratar a hipertensão. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter o derrame que ele citou aqui agora há pouco, essa pessoa vai ter um infarto que foi. Então, é uma ação preventiva. A atenção básica é isso. E diante de uma situação que fuja do escopo da atenção básica, a gente tem os hospitais de referência, as unidades de referência. Mas e evidentemente rincões brasileiros aí, que o hospital está, sei lá, quantos quilômetros de distância? Como é que vai fazer? Existe uma rede. Hoje você tem uma rede de urgência e emergência que está colocada em todo o Brasil, que as prefeituras aderem e que tem, inclusive, previsto, na região do Amazonas, por exemplo, nós temos ambulâncias
O que é uma ambulância? É um veículo, um barco adaptado com equipamentos de uma lancha de primeiro ambulância. Atendimento e que vão nesses lugares remotos. Nós temos remoção por avião, enfim. Mas não vamos muito longe, a gente não precisa ir em Rincão, a gente pode falar da periferia de São Paulo, onde eu falei agora há pouco, que tem, apesar de um salário de mais de 15 mil reais e todos os equipamentos, 1.500 postos de médicos em organizações sociais em aberto. Então, atenção básica, em essência é isso, não são só rincões e existem as regiões periféricas das nossas cidades e na nossa própria região. Dos 9 municípios, 8 pediram médicos. Ó, eu também não sei porque que pediram, viu? Por exemplo, Evaldo, imagina uma situação. Se o médico só está... Porque o próprio programa Mais Médico fala assim, só pode atuar na atenção básica. Se ele atuar fora dela, e for obrigado a atuar, ele está fazendo exercício ilegal da medicina. Se o doente morrer, ele está preso. Precisa matar processado. Você entendeu? Eu faço até uma brincadeira, Evaldo. Isso é muito curioso, né? Que é assim, ó. Eu chamo isso de meio médico. Eu faço uma brincadeira que é um programa meio médico. Porque só pode fazer uma parte. Outra coisa, às vezes eles não vão poder fazer um tratamento bem feito. Vai complicar mais ainda. Evaldo, você é infectologista e renomado e tem doutorado na área, eu te respeito muito a parte científica, então você lembra do Carlos da Silva Lacasse. Sim. Foi professor de microbiologia, é um ícone na microbiologia. Ele dizia assim, ó, mais vale uma sífilis não tratada do que uma sífilis maltratada. O meu medo é uma sífilis não tratada do que uma sífilis maltratada. Chega no médico, uma sífilis não tratada, uma secundária, terceira, ainda tem como... Agora, se está maltratada, deu antibiótico errado... Acho que é um exemplo perfeito, Arnaldo. Então, a sífilis é uma doença que está aumentando. Como infectologista, não tem semana, Boturão, que eu não atenda 2 a 3 casos novos de sífilis, de todas as idades, inclusive de adultos. É um exemplo pronto e acabado. Como é que se trata a sífilis? Com bezetacil. Imagina, será que eles sabem disso? Pelo amor de Deus, Arnaldo. Evaldo, eu vi, talvez tenha sido até um engano. Bom, esses médicos, sem o Revalida, eles podem cuidar da sífilis do cidadão. Isso é atenção básica. Eu vi médico aqui atenção básica. Eu vi médico aqui em Santos tratar gonorreia com bezetacil, que é um engano, um absurdo, né? Porque ela tem uma penicilina de ação lenta e a gonorreia precisa de uma... E a sífilis é tratada com bezetacil. Eu vi médico tratando com bezetacil e gente aqui. Agora, sabe o que me preocupa mais, Arnaldo? Não é o Revalida. O que me preocupa mais é a formação do médico brasileiro. Hoje, a gente pega um aluno que se forma em medicina, metade não tem acesso à residência médica. Imagina esse pessoal que vem lá. Metade não passou sequer na prova do CRM de São Paulo. E não há nenhum mecanismo que impeça desse profissional atuar. Então, o advogado formado, bacharel em Direito, que presta a prova do OAB e não é aprovado, ele é o proibido de exercer a advocacia. Mas a residência não é obrigatória? Não é obrigatória. Não é. Aí é mais um ponto favorável do Mais Médicos, que amplia as vagas de residência e que vai tornar obrigatória a residência médica. Então, ao invés de nós termos a situação de hoje, de médicos recém-formados, mal preparados, mal formados e que já sai dando plantão, e o Arnaldo deve ver muito isso, os problemas que existem aí de médicos recém-formados, lamentavelmente expostos a essa atenção de urgência e emergência, eles erram, eles se equivocam e a saúde da população fica em xeque. Então, acho que quando Mais Médicos amplia vagas de residência e torna obrigatória a residência médica, a gente qualifica a saúde. Aí, nesse ponto, eu não sou contra. Aumentar, isso eu não sou contra. Eu vou te fazer uma pergunta para você. Há pouco tempo atrás, eu não sei se eu estou enganado, você não fez uma representação no MP com relação à terceirização de mão de obra médica para... Não, foi contra a terceirização de mão de obra na prefeitura. As pessoas são pessoas, criam pessoas jurídicas, dispensa-se licitação, porque até R$8 mil dispensa-se e elas são contratadas como pessoa jurídica. Então, você não acha que então, seria a mesma coisa que estão fazendo com a Organização Pan-Americana de Saúde? Eles estão passando para OPAs? E outra coisa, viu, que eu não entendo, eu quero que você me... Talvez eu esteja enganado. Claro, vamos lá. Se o cubano vem para cá, eu não tenho nada contra o cubano, eu acho até que são pessoas muito sofridas. Mas se o cubano vem para cá e ele não vai receber o salário dele, ele vai trabalhar do lado de um português ou de um espanhol e vai receber 10 mil e ele não. Isso é inconstitucional. Isso é revoltante para ele. E outra coisa, como é que se o governo de Cuba vai ficar, por exemplo, com 8 mil e vai dar 2 mil para ele, nós estamos mandando nosso dinheiro para Cuba. Sim. E o pior, eu quero saber se esse dinheiro, os 10 mil, o que vai para Cuba, ele já é descontado do imposto de renda
e a previdência. Porque Vamos lá, Arnaldo. senão isso seria um Deixa crime, eu responder, né? para você. Eu acho que o médico de Cuba, que recebe aí, em vez dos 10 mil da Bolsa, 2 mil e o resto vai para o governo, e ao lado dele tem um profissional da Argentina, por exemplo, recebendo os 10 mil, ele deve ter o mesmo desconforto que o funcionário público de qualquer município que está ganhando, ou do estado que está ganhando lá 2 mil reais, e vê um colega brasileiro trabalhando numa OS ganhando 12, 13, 14, 15 mil reais. Então, temos que corrigir isso também. Né? Então, as OS já trouxeram esse problema. Em relação a essa questão, aí é uma coisa ideológica. Nós estamos pensando com a cabeça do brasileiro criado num regime capitalista. Eles estão pensando com a cabeça de um cubano criado num regime socialista. Comunista. A resposta deles é a seguinte: socialismo, né? O comunismo ele é teórico, né? Ele não existe, na verdade é o socialismo, né? Então, o que acontece? A resposta que eles têm dado quando questionados a isso é o seguinte: eles estão felizes porque eles estão mandando um dinheiro para um país que cuida da família, da saúde, da educação. Então eles sentem que eles estão prestando serviço. E outra coisa, eles são funcionários do governo cubano, em missão no exterior. Portanto, o que eles recebem é para uma ajuda de custo deles, e no Mais Médicos tem ajuda à moradia e ajuda à alimentação. Muito bem. Ô, Marcos Santana, você já percebeu que o papo tá bom, interessante, o assunto é quente, eles estão tomando conta aqui do programa. Nós estamos de escanteio aqui, pô. Vamos fazer um break e vamos botar essa casa em ordem aqui já. Voltamos em instantes. Muito bem, terceiro e último bloco, né, desta edição do nosso painel Debates. Realmente um debate de alto nível aqui com Arnaldo Haddad, médico e advogado, o nosso Evaldo Stanislau, vereador e médico, né, vereador do PT, e o nosso Marcos Santana completando aqui o nosso time nesta edição. Tá certo? O telefone segue aberto, aí algumas perguntas já chegando, e o Arnaldo me pede aqui mais uma última intervenção aí com relação a esse tema que é empolgante aí dos mais médicos, antes da gente fazer uma breve análise também sobre uma nova pesquisa que surge aqui na região. Diga lá, Arnaldo. Não, eu quero dizer pro Evaldo, quando ele falou do dinheiro que vai lá que o cubano está mandando, é que quem está mandando somos nós. Nós estamos mandando dinheiro lá para o governo de Cuba, isso que eu não concordo. Eu quero saber se vai descontar a Previdência e o Imposto de Renda. Mas eu quero fazer uma brincadeira, Evaldo. Eu costumo chamar esse programa Mais Médico de programa Salve Jorge. Porque é que nem você mandar a mão de obra escrava para cá, que são os pobres dos cubanos, eles têm que falar que está tudo bem aqui, porque a família está lá, como refém. E me fez lembrar o Padilha recebendo o pessoal no aeroporto, que eu não concordei com aquelas vaias também, eu acho que isso foi uma baixaria, eu não concordo. O Padilha me lembrou, não dizendo que ele seja, me lembrou o Russo, quando ele ia receber as meninas lá no aeroporto. Recebeu, fazer aquela festa, do que tudo uma beleza, aquela novela da Globo. Mas eu quis fazer essa brincadeira com você. Mas eu acho que nós estamos mandando dinheiro. Agora, não sou favorável à vaia que fizeram nos cubanos, eles não têm culpa nenhuma. Isso foi uma baixaria que eu não concordo com ela. E se você me disser que esse programa Mais Médico vai fazer o aumento das residências para aperfeiçoar, eu sou favorável a esse ponto. Alguns pontos sou favorável. E eu acho, só que está na hora de algum governo, já que esse não fez, que o anterior não fez, que os outros não fizeram, que nenhum fez, que o próximo aplique 10% do PIB na saúde. E eu acho que esse Mais Médico, se tivesse até que tiver que vingar, infelizmente, ele vai ter que ter enfermagem, fisioterapia, vai ter que ir laboratório, pelo menos o básico, porque senão aquele coitado eu vou te falar uma coisa, Arnaldo. Já que você está brincando, me permita fazer uma brincadeira. Pode brincar. Eu tenho uma certeza, o próximo governador será médico. Em São Paulo? É. Olha. É o Alckmin ou... Cuidado, hein? O próximo governador será médico. E aí, o governador médico, junto com a presidenta reeleita, certamente eles vão trabalhar para aumentar o financiamento da saúde. Mas quanto a essa situação da escravidão, eu acho que chamar esses médicos de escravos, eu acho que isso revela, primeiro é incorreto, porque eles vêm prestar um serviço, eles são funcionários do governo de Cuba, tem a Organização Pan-Americana de Saúde como interventora desse contrato, eles não se prestariam a esse trabalho, e as condições não são desumanas, a carga horária não é desumana, eles vão trabalhar, tem toda a situação. Então não configura nem de longe. Agora, ao mesmo tempo, mostra o quanto a sociedade brasileira, na verdade, ela se traveste de uma sociedade liberal, de uma sociedade democrata, e ainda vive o ranço de uma sociedade que tem a casa grande e a senzala, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, a desigualdade social está diminuindo no Brasil nos últimos 10 anos, a população negra, as minorias, que na verdade são maiorias, né, étnicas, estão conseguindo acesso à universidade, a estudo, a posições que antes eram legadas, e eu acho que quando a gente faz essa comparação
com escravos e com a escravidão, a gente remonta a um período da história que a gente deveria lembrar apenas para não repetir os mesmos erros, mas esquecer, porque realmente falar em escravidão a mim causa até mal-estar. Mas não passa de uma escravidão você trazer o sujeito para cá, ficar com mais de 80% do salário dele, isso para mim é escravidão. Não que seja contra eles, eu acho que são os coitados, são vítimas disso. Eles vêm para cá, tem que falar bem do governo, porque a família deles ficou lá, e eles são obrigados a trabalhar por... Vai vir 10, vai ficar com... Diz que falam em 2.000, 80% fica para o governo. Eu quero deixar muito claro, viu, Arnaldo? Eu quero deixar muito claro que eu respeito a sua opinião, respeito de quem pensa dessa maneira, sim. Mas assim, é um salário relativamente ao que eles ganham em Cuba, é muito maior. E a Organização Pan-Americana de Saúde e as entidades jurídicas brasileiras que deram parecer, inclusive na esfera trabalhista... Bom, deixa eu só emendar as isso entidades aqui. Tem uma pergunta aqui do Uriel, fala sobre isso. E não ganharam. Teve um juiz em Minas Gerais que... Deixa eu só aproveitar que o Uriel Vilas Boas... Negou uma liminar. Viu, Arnaldo? O Uriel Vilas Boas participa com a gente mais uma vez, ele fala exatamente sobre isso aí. Qual é a posição o que vocês acham sobre a posição das entidades médicas sobre o programa Mais Médicos? Como resolver o problema da saúde pública em um país de dimensões continentais como o nosso? Então, Arnaldo, responde primeiro. Primeiro, quero dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Uriel. O Uriel é uma pessoa de esquerda, sempre foi, eu respeito ele na posição dele, tenho uma grande admiração. O Uriel depois foi fazer direito, que nem eu. Tem uma coisa em comum, ele foi fazer direito depois de velho. Eu também fiz depois de velho e está se dando muito bem. Eles são novinhos ainda. Ele é um excelente advogado. O Uriel, um grande abraço. Eu só estou vivendo até 120 anos. Então, mas o que eu respondo para o Uriel, e eu acho até que nesse caso o Evaldo talvez vá concordar, é a carreira de Estado. É a carreira de Estado. É você ter um médico, melhor ainda que você falou, profissional de saúde, enfermagem, fisioterapeuta, ele tem uma carreira de Estado, onde ele trabalha só para o Estado e não possa ter mais nenhum outro tipo de atividade. Aí você vai mandar ele no começo da vida dele para maior perigo, para onde o governo quiser, seja federal ou estadual. Carreira de Estado federal ou carreira de Estado estadual. Essa é a saída. E outra, e 10% do PIB aplicado na saúde para você colocar toda a infraestrutura necessária. Na minha opinião, essa é a saída. O que você acha, irmão? Eu concordo. Eu acho que a carreira de Estado, aumentar o financiamento, as medidas que já estão sendo feitas, criando redes de saúde e programas de atenção, eu acho que a gente está melhorando e fortalecendo o SUS cada vez mais. Agora, quanto à posição das entidades médicas, Uriel, eu acho que elas se equivocaram, né? Como disse aqui o nosso companheiro, eu acho que essa discussão ela foi polarizada, tem que se ler as entrelinhas, quem é que está por trás das entidades médicas, quem é que também manipula e faz algum discurso. Então nós temos o médico vitimizado, na verdade, porque o médico é um cidadão e um profissional que sofre todo dia, trabalha em condições desumanas. Melhor fariam as entidades médicas se elas combatessem nos níveis municipais, em cada município, o que os secretários municipais de saúde e os prefeitos fazem de errado na implementação do SUS. Quando elas miram esse foco no Mais Médicos, até com atitudes xenófobas e que pregam a omissão de socorro, como foi o caso daquela infeliz declaração do presidente do CRM de Minas, a gente vê as entidades médicas se perdendo. E tanto é fato que a gente começa a notar as entidades médicas dando um passo atrás, com um discurso agora um pouco mais sereno, um pouco mais sensato, que é o que eu sempre esperei das entidades médicas. Então, no primeiro momento, acho que se equivocaram completamente. O Cosme da Areia Branca diz assim: doutor Arnaldo, grande advogado, por que a Previdência Social e seus colegas de trabalho médicos andam humilhando pessoas quando vão fazer perícias com problemas graves de doenças, diz ele, não é? Isso, infelizmente, está acontecendo no atual governo que se diz do Partido dos Trabalhadores. Olha, Cosme, obrigado pelo elogio. Eu acho que todo e qualquer tipo de tratamento humilhante ou degradante, ou que não seja de acordo com o que o médico se propõe a fazer e tem a sua obrigação de fazer, deve ser levado essa queixa à chefia. Todos os postos médicos, sejam federais ou municipais ou estaduais, ele tem a sua chefia, tem o seu representante, tem alguém que responda por isso. Então, eu acho que se isso estiver acontecendo, deve procurar a chefia e levar isso aí ao conhecimento deles. Porque independentemente do partido que está no poder, aqui é PSDB, no governo federal é PT, vai ter sempre, essas coisas sempre vão acontecer. Então tem que ser levado para a chefia, para eles poderem. Eu já fui chefe, eu já deixei de ser chefe, então eu sempre achava que tinha que chegar ao meu conhecimento, eu como chefe, para poder tomar alguma providência. Então faça isso, leva para a sua chefia. Deixa eu só fazer um comentário. Eu queria dizer para esse o telespectador que mandou a pergunta, o Cosme,
Cosme, eu acho que humilhante é como era antigamente, que as pessoas tinham que ir de madrugada para ficar numa fila para ser atendidas num posto. Hoje você tem agendamento eletrônico, você tem as agências funcionando. Como o Arnaldo falou, se um ou outro colega perito, ele atua fora, tem que ser levado para a chefia, mas o que nós vemos é um investimento grande no perito, eles são treinados, capacitados. Hoje a Previdência avançou e muito, né? E acabou aquela história de você ter que chegar de madrugada para ser atendido. Os postos estão informatizados, melhorou muito e você se aposenta até muito rapidamente quando está com a documentação em dia. Paulo Machado da Pompeia diz assim, doutor Haddad, por que a polêmica só com relação aos médicos cubanos? Se existem argentinos, espanhóis e outros. Os cubanos é questão salarial, é isso, Haddad? Não, problema salarial. Todos têm que se passar pelo revalida, ninguém... Eu não tenho preconceito contra cubano, não, pelo contrário. Eu não tenho nenhum preconceito. Acho que pode ser até que ter um cubano que seja melhor que um português que tem uma formação boa, médica, lá as faculdades são boas. É só com relação ao salário que vai, só ficou uma parte para eles. A nossa polêmica é essa. Eu não concordo que eles vão ganhar tão pouco que nós vamos mandar o dinheiro para o governo de Cuba. Só isso. Se fosse para dar para eles o dinheiro, tudo bem. Eles vão trabalhar ganhando 2, por exemplo, e o outro vai ganhar 10. E eu quero saber se vai descontar a Previdência e o imposto de renda antes de mandar o dinheiro para Cuba. É essa a minha dúvida. Silvio do Rio Branco, mais uma vez com a gente. Esses médicos que vêm de fora vão conseguir atender a demanda da região, acho que é a nossa região aqui, né? E se vão fazer o quê? Vão fazer igual ao UPS, nos pronto-socorros, né? Onde os médicos assinam e vão embora. Não sei se é tão simples assim, né? Agora, existem realmente reclamações de médicos que não cumprem horários, essas coisas todas, né? Não sei quem se propõe. Você já pensou quando chegar outra brincadeira? Até para deixar o ambiente mais descontraído. Chegar uma senhora lá, senta lá e o cubano ou o espanhol fala assim: que siente? Já estou sentado, doutor. Tiene dolores? Minha mulher é Dolores, está lá em casa. Aí fala: quer saber o que você está sentindo? Estou com o bucho virado. Ele vai dizer: burro virado? Vai ser muito gozado. Que é burro virado? Estou com facio, doutor. Tem uma senhora uma vez chegou no plantão da Santa Casa, naquela época, falou: eu estou com uma dor, doutor. Desde quando? Desde que bateu o pé na tauba. Eu entendi, desde que eu acordei, que eu coloquei o pé na tauba. É uma maneira da pessoa falar carinhosamente. Eu falei: desde que a senhora acordou. E, desde que a senhora se levantou. Então, essas expressões vão ser até muito gozadas. Você acha que esses médicos vão ter dificuldade de compreender? Vai. Mas isso aí é de menos, né? Pessoas. Porque ele acaba se virando. Eu digo mesmo, é o problema do atendimento que eu quero. Eu não quero acabar com a pobreza do jeito que eles estão querendo, acabar com o pobre assim. Eu tenho uma expectativa oposta, viu, Arnaldo? Eu acho que eles são experientes. Mais de 20% deles têm pós-graduação, todos têm residência, todos têm experiência em missões no exterior, então, tem no mínimo 10 anos de formado e vem com o espírito de humanizar a assistência, que eu acho que a gente precisa melhorar. O SUS hoje está pouco humanizado, eu acho que eles vão humanizar e, pelo contrário, viu, Arnaldo, eles vão trazer para nós essa vontade de que a gente também se aprimore cada vez mais. E quanto a isso, estou falando da Folha, sempre que eu sou um leitor diário da Folha, e a Folha tem dedicado muito espaço a isso, mas teve uma coluna nesse final de semana com o ex-presidente do Médicos Sem Fronteiras, atual professor do curso de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, onde ele aborda exatamente essa questão. Ele é muito a favor do programa e aborda essa questão do regionalismo, inclusive para nós, porque uma verdade que o telespectador tem que saber é a seguinte: hoje passa no vestibular de medicina a pessoa das mais altas camadas sociais do Brasil e econômicas, porque a faculdade pública é muito difícil, não tem acesso quem foi para as melhores escolas. E nas particulares, as listas rodam e fica quem consegue pagar o valor da mensalidade. E esse perfil de médico que está se formando, nem falando português vai entender os regionalismos. Uma sugestão do Adel aqui: por que não se criam a PAI, é isso que ele está colocando aqui? Pronto atendimento aos idosos, que estão crescendo muito para tratamento em caráter emergencial. Realmente a população idosa aqui na região, acima de 60, é uma 65, emergência diferente, né? É uma emergência diferente. Sabe que isso aí tem lógica, né? Faz sentido. O Adiel, né? Adel. Faz sentido. Foi-se anunciado com grande estardalhaço que a cidade de Santos vai ter um centro de referência do idoso. Eu, como vereador, fiz um requerimento perguntando: aonde vai ser? Quais especialidades? Que serviços? Como está previsto? Uma série de perguntas. A exemplo do Hospital dos Estivadores. Não me responderam, não sabem.
fazem o anúncio, mas não fazem o planejamento, nem da operação, nem da manutenção do serviço aberto. Então, essa sua ideia, eu acredito que ela já está contemplada. Santos é uma cidade com mais de 30% da população idosa, mas infelizmente a gente tem que ficar em cima para que isso saia do papel com qualidade. Muito bem. Marcos Santana, vou colocar você na roda aqui no minuto final do programa, falar sobre essa pesquisa do IBESP rapidamente aqui, onde Geraldo Alckmin tinha 60% em abril aqui na Baixada Santista, só aqui na região metropolitana. Caiu para 20% em julho e voltou a 40% agora em agosto, não é? Alexandre Padilha, foi lembrado aqui pelo Evaldo, disse que o próximo governo vai ser médico. Pela região metropolitana, não sei não, viu, Evaldo? O Padilha tinha 13%, foi a 12% em julho e agora caiu para 9%. Só para te lembrar, né? viu? E o Paulo O Scaff Alckmin tinha também é 10%, foi a 6%. O Alckmin também é médico, que ele falou. Não, então, o Alckmin e o Padilha, mas o Scaff não é. Não é? E o Scaff foi a 10%, tinha 10%, foi a 6%, agora tem 15%. Não é? E o Gilberto Kassab de 6% foi para 17%, agora caiu para 7%. E com relação ao governo federal, Dilma Rousseff em julho tinha 27%, subiu agora para 43% em agosto. Aécio Neves de 20% caiu para 15%, Marina Silva de 26% caiu para 20 pontos e Eduardo Campos de 4% foi a 6%. Marcos Santana, as quedas foram pelas passeatas mesmo, é isso? Na verdade, a pesquisa anterior, que registrou uma queda acentuada tanto da presidente Dilma quanto do governador Alckmin, foi um reflexo aí das passeatas, né? Que as pessoas foram à rua contra o governo, contra qualquer governo, não importa a cor partidária. E agora acho que as coisas já estão, meio que a poeira está se assentando aí e as intenções de voto, as preferências, na verdade, nem é uma intenção de voto. Intenção de voto a gente só vai perceber no ano que vem, as preferências a gente vai só verificar mesmo no ano que vem. Muito bem, só para encerrar, o Paulo Dias diz o seguinte, é um lembrete que ele faz aqui. Como falado, o regime de Cuba não é socialista, é ditatorial. Está fechado aqui mais uma edição do Painel Debates. Arnaldo, foi um prazer receber você, espero que volte sempre aqui conosco. Obrigado, vereador Evaldo, mais uma vez pela participação. Obrigado ao nosso Marcos Santana. Painel Debates volta amanhã, sempre às 13h30, a reprise às 8 da noite e às 10 da noite, 22 horas, do Painel Regional. Tchau, obrigado.